Olá, amadinhos! Estamos aqui, para mais uma aula, de língua portuguesa. Só que essa aula aqui, amadinho, porque hoje é o dia da nossa avaliação. E hoje é a revisão geral da unidade 3, tá certo? Escolhi alguns conteúdos para você estudar com calma. A gente vai escolher. Então, você vai conhecer agora, na aula 95.1 da revisão geral. Então, de olho na tela. Vamos ter aqui a revisão geral da unidade 3, o Barroco no Brasil, Arcadismo no Brasil, a regência nominal e a regência verbal, que é a aula 83, case, e a aula 85, confusões da linguagem, tá certinho? Então, vamos recordar aqui a parte da literatura, o Barroco no Brasil, que foi a aula 62. Então, temos aqui um momento histórico, o que acontecia no mundo? O apogeu do absolutismo e da Contra-Reforma e o fim das grandes navegações. E no Brasil, a Bahia como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar e a exploração institucionalizada. Vamos aqui o Barroco, de 1601 a 1768, o período, que aconteceu o Barroco aqui no Brasil. Então, o Barroco tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poeta épico, do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, o Barroco, olha só, marca bem, 1601, Qual foi a obra que marcou, Então, 1600, trocando aqui, amadinho, 1601, com o poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira, beleza? E quais são os autores que se destacaram, Então, nós temos Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Sua poética se divide em poesia religiosa, o pecado arrependido diante de um Deus perdoado, e a poesia lírica, aquela amorosa, o carpe diem, certa atitude reflexivo-filosófica. E não esquecendo da poesia satírica, que vem as críticas à sociedade de sua época. E o padre Antônio Vieira, olha só, oratória sacro-conceptista. Privilegiou as grandes questões políticas sociais e escreveu mais de 200 sermões. E temos também outros autores, como Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e Sebastião da Rocha Pita. Os dois autores do Barroco que se destacaram, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, constituem os principais nomes do Barroco brasileiro. Então, reforçando aí, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos constituem os principais nomes do Barroco brasileiro. Correntes do Barroco, nós temos aqui o cultismo, no caso o gongorismo, nós temos predomínio na poesia, mais relacionado à forma, atitude sensorial, aspecto aos sentidos das imagens. E temos aqui o jogo de palavras, rebuscamento formal, o uso exagerado de figuras de linguagem, no caso são as antíteses, os paradoxos, hipérboles e metáforas. E o conceptismo, que é o quevedismo, predomínio na prosa, mais relacionado ao conteúdo, atitude intelectual, apelos ao raciocínio, aos conceitos, jogo de ideias, retórica aprimorada, jogo intelectual, paradoxo de sutileza, lógica. Nós falamos do Barroco. Agora o arcadismo no Brasil. Olha só, arcadismo, o neoclassicismo, como momento histórico. O que estava acontecendo no mundo? O século XVII é o século das luzes, O iluminismo. E no Brasil? A expulsão dos jesuítas em 1759, o ciclo da mineração, Minas Gerais como centro econômico e político, e a Inconfidência Mineira em 1789.
Lembrando que lá no Barroco, o que estava lá no período da cana de açúcar, ainda estava centrada lá na Bahia, né? E agora já mudou, já está para onde? Para Minas Gerais, que virou centro econômico. Vamos lá, então. Temos aqui as características, né, do arcadismo. Ó, racionalismo, que é a superação dos conflitos espirituais do período do Barroco. Retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. O pastoralismo, que é a utilização de pseudônimos pastoris, né, que os autores assinavam com outros nomes, né? Valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Temos aqui expressões latinas como locus amoenus, que quer dizer a opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo, pastores, riachos e ovelhas. Temos aurea mediocritas, exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. E o carpe diem, que é viver o presente. O nutilia truncar, que é simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do Barroco. Enquanto o Barroco era o exagerado, e aqui o arcadismo é a simplicidade. Tem o Manuel Maria Barbosa de Bucage, né, de 1765 a 1805. Ó, é a maior figura do arcadismo português, entrando na Nova Arcádia com o pseudônimo de Eumano Sardino. Eumano é anagrama de Manuel, né? E Sardino é uma alusão ao rio Sardo, que corta Setúbal, a terra natal do poeta. A musa é Marília e o cenário campestre é povoado de deuses, predomina locus amoenos. A poesia satírica de Bocage tem como demolidora a linguagem vulgar e os versos são, em sua maioria, redondilhas. Agora, aula 83, que vai falar sobre a regência nominal e a regência verbal. Lembrando que a regência nominal, quem vai estar no comando é o nome, tá bom? Que é o termo regente. Quem vai representar esse nome? Nós temos o adjetivo, o substantivo e o advérbio. E quando eu falo da regência verbal, quem vai estar no comando já é o próprio verbo, certinho? Então, prestem atenção. Aqui é a regência nominal, né? É a relação de dependência existente entre o nome. Olha o nome, substantivo, adjetivo, o advérbio e o seu complemento. Aqui na tirinha nós temos o seguinte, ó. Escreva numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de quê? Medo de barata? Medo de avião? Medo de escuro? E aí, o Joãozinho lá no finalzinho, quando a professora pega a sua folha, né, para ver o que ele tem medo, ele diz assim, ó, ele escreve, tenho medo de complementos nominais. Ó, de complemento, palavras que vai completar o sentido do nome, tá certo? Aí eu tenho a palavra medo. Medo, você já sabe que é substantivo. Então, medo, ele vai exigir um complemento e todo complemento nominal, que é a questão da regência nominal, vai pedir um complemento com preposição. Todo complemento nominal, né, vem com preposição. Então, medo é o substantivo, medo é o nome. Medo de quê? A palavra medo sozinho, ele exige, é o termo regente. No caso, e quem é o termo regido? De batata, é a parte que está complementando o sentido. Então, aqui eu tenho de avião, medo de escuro, então tudo vai completar o nome medo, tá bom? Até no momento que ele fala medo de complementos nominais, vai completar o sentido do nome, tá bom? Aqui, nesta frase, você vai observar que, né, aqui tem a regência verbo nominal, vai ter a regência verbal, que vai completar o sentido do verbo, e a regência nominal também presente. Então, para ver se a da regência verbal, você vai olhar para quem? Para o verbo, essa parte que está de vermelha.
Os professores identificaram. Se eu parar aí, identificar o quê? Né? Que fica incompleto? Então, você vai ver aqui, esta parte aqui, ó, tá completando o sentido do verbo. Então, esse verbo identificar, ele está exigindo um complemento. Não é mesmo? Então, ele é verbo transitivo direto. Então, ele vai ser o termo regente. Essa parte que está completando o sentido do verbo é o complemento verbal, que dá-se nome de objeto direto, porque ele completou o sentido do verbo sem usar a preposição. Aí eu vou chamar de objeto direto, que é o termo regido, tá certo? E vamos ver essa questão da regência nominal aqui, né? Aí você tem as dificuldades de gramática. Ai, 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 ai. Aí tem a palavra dificuldades. Ó, dificuldades é o nome. Mas dificuldade de quê? De gramática. Então, de gramática eu tenho complemento nominal. Vai completar o sentido desse nome. Olha como já vem com a preposição aqui. Tá certo? Então, o núcleo é o objeto direto, que já está ali, que é o termo regente, e o termo regido é de gramática, que é o complemento nominal. Agora, a regência verbal é a relação de dependência ou de subordinação entre o verbo e os termos que os complementam, né? Objeto direto, objeto indireto. E os caracterizam, né? Em caso dos adjuntos adverbiais, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Efeito de sentido da relação da regência. Então, eu tenho o verbo aspirar. Quando eu tenho o verbo aspirar no sentido de absorver e inalar, ele será verbo transitivo direto, não terá preposição. Então, vou dizer que é sem preposição, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó. Calixto aspirou o aroma das flores. Calixto aspirou o quê? Calixto inalou o aroma das flores. Absorveu, cheirou. Então, está no sentido verbo aspirar de inalar, é verbo transitivo direto. Beleza? Tá aí, ó. Aspirar no sentido de desejar, almejar. Ele já vai pedir a preposição. Se pede preposição, amadinho, com preposição. O que eu vou ter, ó? Com preposição. Qual é a preposição que ele vai pedir? A preposição a. Tá certo? A de desejar, almejar. Vamos ver aqui, ó. Sempre aspiramos à felicidade. Olha só. Aspiramos a quê? A felicidade. Almejamos a quê? Então, esse sentido aqui, ó, de desejar e de almejar. Então, o verbo aspirar, ele é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. E a palavra felicidade é uma palavra feminina e admite o artigo a. Por isso que tem esse aí, ó. Aí a preposição mais o artigo vai levar o acento grave. Outro exemplo que temos aqui, ó, há máquinas que aspiram pó do assoalho. Esse aspirar aí nesta frase é no sentido de absorver, né? Então aí, ó, vai ser verbo transitivo direto, né? Sem auxílio de preposição. João aspirava a uma posição mais brilhante. João almejava, né? No sentido, né? Então, aí pede a preposição a. Por isso que tem essa preposição aqui, beleza? Agora, crase. O que é crase, né, amadinho? Para ser crase, é quando eu tenho duas vogais semelhantes, iguais. Mas olha só, que esse A vai representar, o A já falei, né, que é qual a duas letras iguais. Então, nós temos aqui nessa chave que você já vai observar. Eu vos declaro craseado, como um símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Então, aqui eu tenho a preposição mais o a artigo. Por quê? Quando eu tenho a preposição mais o a, esse outro a, que pode ser artigo
artigo definido, no caso, né? Definido ou pronome demonstrativo. A letra saiu feia, amadinho. Aí você tem, ó, a mais o artigo definido feminino. O que que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter o acento grave. Aqui explicando melhor, ó, crase, preposição, ó, a artigo definido feminino, mais pronome demonstrativo, a, o, aquele, aquela, aquilo. Por isso que fala inflexões. O que é crase? É a fusão de vogais e dentes, que aparece marcado pelo acento grave, tá certo? A preposição mais o artigo feminino definido. A preposição mais o primeiro azinho do pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Então já sabe que haverá o acento grave, porque ocorreu a crase, a fusão. Quando que a crase vai ser facultativa? Presta atenção aqui, ó. Ó, diante de nomes de pessoas do sexo feminino, eu tenho, ele fez referência a Sandra, pode aparecer com crase ou não. Diante de pronome possessivo femininos, ó, obedeço a minha mãe, pode aparecer com crase ou não. O minha é pronome possessivo e é feminino. E diante da preposição até, tá? Fomos até a feira, pode ter com crase ou não, por isso que aí é caso facultativo. Caso de crase, que é proibido o uso da crase, né? Que não vai ocorrer, né? Não pode, que a crase é proibida. Antes do verbo no infinitivo, quando o verbo está no infinitivo, quando tem terminação é em R. A criança começou a falar, a andar, ó, andar, falar. Diante de pronomes, quando aparecer o a no singular e a palavra seguinte for pluralizada, não vai ocorrer. Antes de artigo um e uma, antes de masculinas e antes de palavras femininas, né? Frente a frente com o bandido, né? Tomou o remédio gota a gota. Beleza? Ok. Agora, as funções da linguagem. Lembrando, né, que sempre tem relação aos elementos da comunicação. Nós temos aqui, né, aqui o referencial, que vai estar ligado no contexto, a emotiva ou expressiva, que está ligada ao emissor, a poética vai estar centrada na mensagem, a conativa, a apelativa, vai relacionada ao receptor, a fática, aquela que fica testando o canal, e a metalinguística, que está centrada no código. Então aqui é possível identificar que pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Isso aqui idealizado por Jacobson. Beleza? E quais são as funções da linguagem? Aqui nós temos a denotativa, que é informativa, referencial, que vai ter a clareza, objetividade. Onde que eu vou encontrar essa linguagem, né? Essa referencial? No jornal. A conativa, que é aquela apelativa, aquela que é o objetivo dela, de convencer, dar ordem, fazer pedido. Onde que eu vou encontrar? Em propaganda. E a emotiva, aquela expressiva, que dá ênfase no eu, opinativa, subjetiva, eu vou encontrar nas músicas. E a fática, aquela que testa o canal, é o contato de verificativa, ela é verificativa, é a clareza, objetividade, ó, alô, tá ligado? Então tô testando o canal. Sempre está verificando algo, né? E a metalinguagem, que é a autoexplicativa, eu vou encontrar no dicionário. E a poética é a estética, rima e som. Belezinha? Então, amadinho, aqui, desejo a todo uma excelente avaliação.
leia com calma, amadinho, que tudo dará certo, tá certo? Até a próxima!